Fala galera, beleza? Eu vou falar para vocês o que eu entendi até agora, que é uma maneira que é bacana pra gente aprender também. E aí a gente se ajuda, né? Porque não tá fácil não, esse negócio é difícil pra perte mais do que eu imaginava. Mas tudo bem. Primeiramente, assim, o que eu entendi aqui é que a gente tem que saber o que é um fluido pra gente poder começar. E aí, de maneira bem direta, a gente tem um estado sólido, líquido e gasoso. E um fluido é o líquido gasoso, entendeu? Só que a gente se pergunta assim, beleza, Luiz, mas o que de fato é um fluido? O que é fluir? Fluir, ele significa escoar. Tá, então, Luiz, um fluido é algo que escoa. Só que tem um porém. Esse escoar dele é mediante uma tensão. Tensão essa que se chama tensão cisalhante. Luiz, o que é uma tensão cisalhante? É uma tensão que ela atua paralelamente ao movimento. Então, se tipo, o movimento está para cá e a tensão está atuando também para cá, ela está paralela ao movimento. Tá? Então, isso é uma tensão cisalhante, é uma tensão que atua paralelamente ao movimento. Até que a resultante dessa tensão volte a ser zero. Então, vamos de novo. Um fluido é algo que escoa mediante uma tensão de cisalhamento. Pronto. Beleza. Então, a gente já entendeu o que é um fluido. E aí, para vocês entenderem essa questão, imagina o seguinte. Vocês têm aqui esse carinha, tem esse carinha, tem esse carinha, não vai sair tudo do mesmo tamanho, mas enfim. E esse carinha aqui. Beleza. Agora imagina o seguinte, que aqui tu tá com teu fluido normal, tá? Aqui já foi atuada uma força nessa direção aqui, uma força que eu vou chamar aqui de tal, beleza? E aí o teu fluido aqui, ó, ele já deu uma entortadinha, entendeu? Aí tu aplicou mais força. Aí teu fluido entortou mais ainda. Aí tu aplicou mais força. E aí teu fluido entorta mais ainda, entendeu? Isso daí é a questão da tensão de cisalhamento, entendeu? Se tu for perceber, quando tu tá se tratando de um sólido, ele é pouquinho a parte que ele se deforma e daí ele para. E aí tu vai ter que aplicar mais tensão nele, entendeu? E o fluido não. O fluido ele vai se deformar cada vez mais, entendeu? Conforme tu vai botando aqui, ele não vai parar, ele vai continuar se deformando, entendeu? Beleza. Entendemos o que é um fluido. Aí entra numa questão agora que a gente precisa saber o que é massa específica, densidade, volume específico e viscosidade. Tá? A massa específica, pessoal, ela é o seguinte. Ela é representada aqui, um pezinho assim, chamei um pezinho gordo, dividido pela massa e o volume, tá? A densidade relativa, Dzinho, densidade relativa, é basicamente assim, como o próprio nome dela diz, é relativo, tá? Então, quando a gente não pode comparar a massa específica de alguma coisa e tal, a gente, na verdade, quando a gente quer comparar, né, a massa específica aí com uma massa específica de outra, a gente vai utilizar a densidade relativa. Porque assim, ó, pensa no seguinte, vai ficar mais fácil com um exemplo. Se eu chegar e te disser aqui, sei lá, exemplo, né, eu estou chutando esses valores. A massa específica do mercúrio é, sei lá, de 100 kg por metro cúbico. Aí tu vai dizer, tá, mas e aí? Agora, se eu te disser que ele é, por exemplo, 100 vezes a massa específica da água, aí tu vai dizer, caraca, agora já conseguiu ter um meio de comparação.
Aí o negócio fica mais top. Agora eu já consigo ter a dimensão que o mercúrio é pesado mesmo. O bicho é barra pesada. Entendeu qual que é a noção aí? Então, para isso, tu vai utilizar aqui, ó, a densidade relativa. Tu vai pegar aqui, ó, o pezinho aqui, gordo, né? Que ficou feio pra desgraça. Continua feio. P gorda, que eu tô fazendo com o mouse, pessoal. Do líquido, né? Por exemplo, em comparação com a água. Ou então tu pode fazer aqui de um gás, né? Vou botar um Gzinho aqui de um gás em comparação com ar, por exemplo, tá bom? Outra coisa que a gente tem que saber é o volume específico. Deixa eu limpar já a tela aqui, né? Para não ficar... O volume específico, a gente vai dividir o volume por a massa, tá? Então, basicamente, a gente vai pegar aqui, ó, volumezinho específico, ele vai ser 1 sobre a Pzinha lá, volume sobre a massa, tá? Então, basicamente, o volume específico ele é uma razão entre o volume da substância e a massa da substância, tá bom? Tá? Ele é uma característica da substância, tá? Então, ele vai depender aí também, isso é importante, que ele vai depender da temperatura e da pressão. A gente vai já ver isso quando a gente for ver essa questão da viscosidade. Luiz, o que é a viscosidade? A viscosidade, pessoal, de maneira assim bem prática, bem resumida, é a resistência ao escoamento. Algo que é viscoso, ele resiste a escoar, tá? Se tu chegar e disser assim, pô, Luiz, o que é mais viscoso, o óleo ou a água? Eu já vou te dizer, pô, o óleo é mais viscoso. Mas, tipo, por que ele é o mais viscoso, entendeu? Percebe o seguinte, tipo, se tu tentar dar um socão na água e dar um socão no ar, qual que é mais fácil? No ar. Porque, porra, na água tu já vai ter uma resistência maior, entendeu? Por quê? Porque ela tem uma maior resistência em comparação com o ar. E aí, essa resistência é que é a viscosidade, entendeu? A resistência ao movimento. E aí, ela tem a ver, essa resistência a gente já liga diretamente com o atrito. Ou seja, a viscosidade ela tem a ver com o atrito do fluido, tá bom? E aí, eu falei que a gente ia ver essa questão aqui de variar com a temperatura e a pressão. E aí varia, por exemplo, nos líquidos, a pressão, a questão de variar com a pressão é irrelevante. Mas já na temperatura, já é diferente o negócio, entendeu? Por quê? Porque quando a gente aumenta a temperatura, as moléculas desse líquido elas vão vibrar mais. Ou seja, se a gente aplicar uma tensão, elas vão escoar facilmente, entendeu? Ou seja, quanto maior a temperatura, isso aqui eu vou botar aqui, pessoal, líquidos e aqui gases, tá? Quanto maior a temperatura do líquido, tá? Menor vai ser a sua viscosidade. Novamente, por que, Luiz? Porque quando tu aumenta a temperatura, as moléculas vão ficar mais soltas e se a viscosidade é a resistência ao movimento, a gente liga ela ao atrito. Então vai ter pouco atrito com a temperatura elevada nesse líquido. Luiz, como é que eu posso lembrar isso fácil? Lembra do óleo. Tu quer tirar o óleo lá de dentro da panela e aí fica toda aquela cagada com água que mistura, que dá uma merda tão grande lá que tu fica todo cagado e não tira nada. Então tu vai fazer o quê? Tu esquenta a porra do óleo e aí o óleo fica facinho de tu tirar, entendeu? Então, tu vai conseguir aumentar a temperatura desse líquido e diminuir a viscosidade dele. Ou seja, a resistência dele, quando tu aumentou a temperatura, vai ser menor. Então, líquidos, tu aumentou a temperatura, a viscosidade caiu. Luiz, e para os gases? Aí, para o gás é diferente. Para o gás, quando tu aumenta a temperatura, tu também vai aumentar a viscosidade. Luiz, por quê? As moléculas dos gases elas já estão soltas no espaço, já estão, doidona, entendeu? Então, se tu aumentar a temperatura, tu vai aumentar o grau de agitação dessas moléculas, entendeu?
Então, consequentemente, o número de colisão também vai aumentar. E aí o fluido vai ter mais dificuldade para escoar. Por quê? Porque está tendo uma colisão maior. Então ele vai ficar viscoso. Entendeu? É esse o porquê. E também, se a gente aumentar a pressão, vamos ver aqui, ó. Agora, se tu aumenta a pressão de um gás, o que vai acontecer? Se tu aumentar a pressão de um gás, as moléculas elas vão ficar juntinhas. Por quê? Porque tu botou mais pressão nesse sistema, entendeu? E aí elas vão se chocar mais. E novamente, se elas vão se chocar mais, consequentemente a viscosidade vai aumentar. Então aqui ó, fica bem facinho de lembrar. Líquido, viscosidade, temperatura aumenta, viscosidade diminui, porque fica espalhado nos negócios. Gás, se a temperatura aumenta, a viscosidade aumenta. Por quê? Porque tem toda essa questão delas ficarem se batendo ainda mais. Pressão no gás. Aumentou a pressão, também aumenta a viscosidade. Por quê? Porque se tu aumentar a pressão no sistema, as moléculas vão ficar juntinhas de gás, vão ficar se batendo ali, vai ter mais atrito. Se tem mais atrito lá, vai ter uma maior resistência ao escoamento. Se tem uma maior resistência ao escoamento, aumenta a viscosidade. Tá? Deixa eu ver o que foi que eu resumi mais, meu Deus do céu. Vamos lá. Eu não quero que fique muito grande, não. Até uns 15 minutos só. Outra coisa, pessoal, que a gente tem que ter em mente é o seguinte. É a questão da tensão cisalhante nos fluidos. Basicamente, tu tem uma tensão normal quando a força ela é perpendicular à superfície do fluido. O que é perpendicular? Que forma um ângulo de 90 graus. Se a força aqui for perpendicular à superfície do fluido, tu tem aqui uma tensão normal. Tá? Tu vai ter aqui uma tensão normal. Luísa, tá, entendi. Mas o que diabo é essa tensão normal? Na verdade, vou melhorar a pergunta. O que é tensão? Se tu for ver, tensão, ela é o quê? Eu vou representar por T, tá? Tensão, ela é a força sobre uma área aplicada. Oxa, Luiz, mas eu já conheço essa forma aí. Essa fórmula aí é a de pressão. Justamente, a pressão ela está associada à força normal, tá? E aí, depois que a gente entende isso daí, fica fácil da gente entender também a questão de cisalhamento, que é a tensão gerada pela atuação de uma força lá paralela ao movimento na superfície que a gente tem um fluido. E aí a gente vai calcular ela da seguinte maneira. Vamos colocar aqui, por exemplo, T, X, Y igual a mi du, se ficou feio, dv. Dv não, dy. Luiz, o que é isso aí? Isso daqui é a tensão cisalhante, tá? Tensão cisalhante. Esse mizinho aqui, ele é a viscosidade, tá? Isso aqui geralmente é dado na questão. E esse cara aqui, essa derivada aqui, ela é a deformação que o fluido vai sofrer. Ou seja, basicamente tu pode encarar isso aqui como o que vai responder a seguinte pergunta. Como a velocidade no eixo X varia em relação ao eixo Y? Tá? É basicamente isso. Aí tu diz, pô, Luiz, eu sou sagaz, eu já paguei cálculo. Para eu fazer essa derivada aqui, eu tenho que saber que função é que eu vou mexer. Como é que eu vou fazer essa porra? A questão, ela vai te dar o perfil de velocidade. O que é o perfil de velocidade? É o tipo de função. Por exemplo, tu tem aqui um bagulho nesse esquema aqui, ó. Vral. Aí tu tem aqui vral. E tu tem bem aqui assim. Vral. Então tu percebe, e aí, vamos botar aqui umas forças agindo, ó.
nesse sentido aqui, nesse sentido, nesse sentido. Beleza. Então, tu percebe que esse perfil de velocidade aí vai ser uma do primeiro grau, uma função do primeiro grau. E aí eles vão te dar dados para tu poder fazer isso daí, tipo, para tu poder modelar essa função, tá? O que é do primeiro grau? Teoricamente é para ser fácil, não sabemos como vai ser na prova, mas... deixa eu ver o que foi mais que eu resumi aqui, pessoal. Eu resumi aqui a questão do princípio de Stevens, que ele fala que dois pontos na mesma altura, imersos no mesmo fluido, no mesmo líquido, em repouso, têm a mesma pressão. Ou seja, ele quer dizer que a pressão ela só depende do fluido e da altura. Como assim, Aloysio? Então ele quer dizer que a pressão... tu consegue calcular ela aqui com aquela pezinha gorda, multiplicada pela gravidade, multiplicada pela altura. Aloysio, o que é a pezinha gorda? É a massa específica, tá? Então, tu vai conseguir calcular, dizer aqui, que só vai precisar da pressão, a pressão no sistema só vai depender do fluido e da altura, entendeu? A altura e do fluido em si, tá? A única coisa que vai ser necessária é isso. E aí, quando a gente está trabalhando aqui com as coisas que são constantes, aí tu utiliza essa forma. Senão vai ter algumas situações que tu vai precisar colocar aqui uma integral. Por quê? Porque dependendo do teu sistema, as coisas podem ser dinâmicas. E aí tu tem que ir juntando pedacinho por pedacinho. Tá? É tanto que a gente sabe que quando a gente faz uma integral, a gente sobra aqui um cara aqui, um C, né? E aí esse C é o que a gente vai entender como se fosse assim, tipo, imagina que é um sistema aberto e tem uma pressão atmosférica vindo, entendeu? Seria mais ou menos isso. E aí a gente entra na pressão de diversos fluidos. Como assim? Imagina que tu tem aqui, ó, um recipiente, que tu tem aqui, ó, 3 partes dele, e eles têm, são fluidos diferentes, né? Então tu tem aqui 1, 2 e o 3. Cada um tem sua altura, H1, H2 e H3. E aqui tu percebe que tem uma pressão atmosférica aqui por cima, beleza? Então, como é que tu vai calcular isso daí? É simples, tipo, tu vai calcular com a pressão total aqui, tu vai ter a pressão atmosférica, né? Somada com a pressão, né? Tipo, pressão, que é, quando eu me refiro à pressão, estou dizendo aquela P vezes G vezes H. Aí o H vai ser 1. Somado com P vezes G vezes H do 2. Somada com a P vezes G H do 3. A luz, se tivesse o 4, seria somada com P vezes G vezes H do 4, tá? E depois, também um outro conceito é a de pressão manométrica. O que é a pressão manométrica? É o que é a pressão realmente do sistema. É a pressão que fica depois que tu tira a pressão atmosférica, tá? É só isso. Então, pressão manométrica, só para poder saber, eu vou botar pressão manométrica, ela é a pressão absoluta. Luiz, o que é essa pressão absoluta? É a que a gente aprendeu a fazer, que é a PG vezes H mais o C, né, que é a pressão atmosférica. Esse C ali, que é a pressão atmosférica, é por causa da integral. Lembra lá de cálculo 2. Então, é a pressão absoluta menos a pressão atmosférica. E aí tu vai ter a pressão só no sistema. Digamos que naquele desenho que eu desenhei ali, tu quer saber só a pressão aqui dos líquidos. Então, essa é a pressão manométrica. Tu vai tirar a pressão atmosférica, aquela que estava aqui em cima, e da pressão absoluta, né? O que sobrar vai ser a pressão manométrica, que é só a que está lá dentro do sistema. Outra coisa é o princípio de Pascal, pessoal. O que é o princípio aqui de Pascal? De maneira resumida, a gente pode ver ele da seguinte maneira. É uma transferência de forças. Imagina aqui que tu quer levantar, tu tem aqui... Porra, tu tem aqui o que, meu Deus do céu? Tu tem aqui um cara gordão. Balofão. Tu quer levantar esse cara. E aí tu é magrelinho, tu é que nem um
uma salsichinha. E aí tu vai fazer como? Tu vai pegar e tu vai utilizar desse princípio. Que a força que tu aplicar aqui, ela vai ser deslocada para cá. Entendeu? A força que tu aplicar aqui, em cima dessa área, ela vai ser deslocada para cá, para essa área zona B aqui, entendeu? E aí, tu pode fazer isso através de uma relação matemática, que aí depende muito da questão, né? Que é basicamente a força de B, que é igual à força de A, aqui sobre a área de B, sobre a área de A, tá? Pessoal, basicamente é isso que tem lá no resumo. Eu acredito que com essa revisãozinha aqui e o que tem no resumo escrito, dá para entender, tá? Tipo, tudinho. Desculpa aí que a aula ficou meio grande, ficou 20 minutos aí, mas estamos nós.